Olá, paz do Senhor, chegando aqui para dar sequência à série de reflexões bíblicas sobre os evangelhos, a representação de Jesus em 4 dimensões. Hoje vamos dar uma olhada panorâmica nos evangelhos sinópticos. Assista todo o vídeo e ao final deixe seu like, seus comentários, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, abençoe outras pessoas. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e acione aí o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. As suas interações no canal é muito importante para ampliar o alcance dos vídeos que são postados. O versículo do dia da reflexão de hoje é Marcos capítulo 1, versículo 22. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Como verdade aplicada, o pastor César Pereira, ele diz que a harmonia existente entre os evangelhos ela é percebida nos pormenores acerca de Cristo. O texto de referência é Lucas capítulo 2, versículos 1 a 7. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, e todos iam alistar-se cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Como definido no vídeo anterior, o termo sinóptico utilizado para classificar os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas dá a ideia de uma visão conjunta, dado a semelhança de suas versões e de seus conteúdos, apesar de apresentarem aspectos diferentes de um mesmo evento. Para se entender melhor a ideia da visão conjunta, da semelhança nas versões e também nos conteúdos dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, vamos dar uma olhada panorâmica na disposição geral de cada evangelho, ainda que de forma sintetizada, resumida, que permitirá melhor percepção da grandeza da revelação divina por meio da pessoa de Jesus Cristo, apresentada sob pontos de vista diferentes. O ponto-chave que precisa ficar claro é que a biografia de Jesus é a temática central nos evangelhos sinópticos, que todos os assuntos giram em torno da descrição histórica da vida de Jesus, o Deus que se fez homem para oferecer redenção à humanidade, para sarar feridas espirituais, físicas e emocionais no ser humano. A rigor, os 4 evangelhos eles eram anônimos, não tinham um título. Os títulos dos evangelhos foram acrescentados apenas no 2º século da era cristã, levando em consideração a atribuição unânime da tradição da igreja primitiva. O evangelho de Mateus ele foi escrito por Levi, mais conhecido pelo nome de Mateus. Ele era filho de Alfeu, era publicano, ou seja, era um funcionário público que trabalhava na alfândega, a Receita Federal do Império Romano em Cafarnaum, sob a responsabilidade de Herodes Antipas, que era o governador da Galileia, uma das 4 províncias romanas da Galileia. Como um coletor de impostos, provavelmente Mateus tenha sido alfabetizado em aramaico. Jerônimo e Eusébio de Cesareia, pais da história da igreja, eles chegam a citar Mateus como sendo também o autor da carta aos Hebreus. Mateus foi um dos apóstolos de Jesus, assim como o evangelista João. Portanto, Mateus ele conviveu no círculo íntimo de Jesus, sendo testemunha ocular dos relatos registrados no evangelho escrito por ele. Mateus ele era irmão de Tiago, que também era um dos 12 apóstolos. Entre as hipóteses da morte de Mateus está a de que ele morreu na Etiópia no ano 72 d.C., ferido à espada. Apesar das controvérsias quanto à data em que o evangelho de Mateus foi escrito, tudo indica que ele tenha sido escrito depois do evangelho de Marcos, pois Mateus ele usou trechos extensos de Marcos, ou seja, depois do ano de 58 d.C. As citações dos sacrifícios judaicos que foram proibidos a partir do ano 70 d.C. indicam que o evangelho de Mateus ele tenha sido escrito na década de 60 d.C. Esse fato ele se alinha às perseguições aos cristãos empreendidas pelos saduceus entre os anos de 58 a 65 d.C. Essas questões favorecem a data provável em que o evangelho de Mateus tenha sido escrito, como sendo entre os anos de 58 a 69 d.C. O evangelho de Mateus ele foi direcionado aos cristãos judeus com o propósito de convencer os judeus não cristãos da veracidade do cristianismo,
deixar claro que o cristianismo era de fato o cumprimento das promessas de Deus no Antigo Testamento e que Jesus, ele era o Messias prometido pelos profetas. Instruir os cristãos quanto às questões básicas da vida cristã para eles se defenderem nos embates contra o judaísmo no primeiro século. Incentivar a igreja que estava sendo ferozmente perseguida pelos judeus e pelos romanos. Levar os cristãos a aprofundarem na fé cristã ao terem conhecimento detalhado das palavras e das obras de Jesus. Para cumprir esses propósitos, Mateus ele apresenta Jesus como sendo descendente de Davi por meio de José, o seu pai adotivo. Além de as profecias indicarem que Jesus seria gerado de forma sobrenatural, José, o noivo de Maria, ele não poderia ser o pai biológico de Jesus, pois ele era descendente de Jeconias, rei de Judá, da descendente de Davi, por meio de Salomão. Jeconias, rei de Judá, ele foi amaldiçoado por Deus a não ter um descendente sucessor no trono de Israel. Portanto, a genealogia traçada por Mateus e a indicação de que José não conheceu Maria, não manteve relação sexual com ela até que Jesus nascesse, comprova que Jesus não estava entre os descendentes biológicos do rei Jeconias, o que descredenciaria a ser o sucessor de Davi como rei de Israel. Mateus também evidencia o discurso de Jesus a céu aberto, chamando a atenção das pessoas para a necessidade de uma vida prática e quanto também à correta interpretação dos 10 mandamentos e da Torá judaica. Mateus registra 20 milagres, sendo o primeiro deles a cura de um leproso, em que apresenta Jesus como remédio para a cura da lepra, uma das piores pragas físicas descritas no Antigo Testamento e símbolo do pecado, a lepra que atinge a alma humana. O pastor César Pereira ele ressalta que os registros do Evangelho de Mateus não estão em ordem cronológica, pois o foco de Mateus era mostrar Jesus como o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Em Mateus há alguns eventos que não são registrados nos outros evangelhos, sendo 4 eventos da infância de Jesus, 10 parábolas, 2 milagres, 9 discursos e 6 eventos da sua paixão. Mateus é o 40º livro da Bíblia, possui 28 capítulos, 1071 versículos, 177 perguntas, 25 profecias do Antigo Testamento, 47 novas profecias, 815 versículos de histórias, 256 versículos de profecias, 164 de profecias ainda não cumpridas e 92 versículos de profecias que já se cumpriram. Também há 2 mensagens distintas, diretas de Deus no Evangelho de Mateus. Quanto ao Evangelho de Marcos, ele foi escrito por Marcos, que leva o seu nome, que foi o companheiro de Paulo e de Barnabé na primeira viagem missionária, na qual ele se apartou da equipe de viagem e retornou de Pafos a Jerusalém. João Marcos, como era conhecido, não fez parte do círculo íntimo de Jesus, mas ele foi próximo do apóstolo Pedro, que conforme sustenta historiadores como Eusébio de Cesareia, pais da história da igreja, Pedro ele foi o responsável por repassar as informações que foram registradas pelo evangelista Marcos. A ocasião da escrita do Evangelho de Marcos também ela não é precisa. No entanto, o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito e Marcos o escreveu mais provavelmente quando ele estava na cidade de Roma entre os idos de 57 a 63 depois de Cristo, já que os evangelistas Mateus e Lucas se utilizaram do Evangelho de Marcos como fonte. No ano 45 depois de Cristo, já havia igreja cristã em Roma e em 55 depois de Cristo, Paulo direcionou uma de suas epístolas à igreja de Roma. Há quem chegue a datar o Evangelho de Marcos entre os anos de 67 a 68 depois de Cristo, mas o certo é que ele foi escrito antes do ano 70 depois de Cristo. Inicialmente, os primeiros cristãos eles transmitiam oralmente as histórias de Jesus de forma isolada, como pequenas declarações de Jesus, e narrativas mais longas, como as que se relacionavam com o sofrimento de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. A ênfase do Evangelho de Marcos indica que ele foi escrito a uma igreja primordialmente composta por pessoas de nacionalidade não judaica, ou seja, composta por gentios, pois Marcos ele chega a explicar expressões em aramaico e também explicar as tradições judaicas. Marcos escreveu para preservar a história de Jesus depois da morte da primeira geração de cristãos e o fez com os objetivos pastorais de apresentar Jesus como um modelo ideal de servo. Mesmo sendo Deus, Jesus se tornou um ser humano comum com o objetivo de servir a humanidade ao ponto de substituí-la na cruz a fim de ajudá-la a se reconciliar com Deus.
Outros objetivos pastorais foram dar ânimo aos cristãos a perseverarem como discípulos fiéis em meio às crises e às perseguições no cenário de morte e pavor constante na época da igreja primitiva. Encorajar os cristãos a testemunharem da fé em Cristo por meio da missão de ir a todo mundo e pregar o Evangelho. Incentivá-los a confiar nas promessas de Jesus. Marcos também deixa explícito a amplitude, o alcance universal do plano de salvação oferecida por Deus na pessoa de Jesus Cristo, ao registrar as palavras do próprio Cristo que diz: "Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado." Ou seja, as pessoas fora do território da Palestina precisavam e precisam ser alcançadas com a evangelização para tomarem conhecimento dos eventos relacionados à pessoa de Jesus Cristo, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, bem como seu poder sobrenatural para curar as enfermidades físicas, psicológicas e espirituais. O pastor César Pereira, ele chama atenção para o fato de o termo imediatamente, que aparece 42 vezes nos 16 capítulos do Evangelho de Marcos, evidenciando assim que Cristo ele estava em constante movimento no exercício do seu ministério nas regiões da Galileia e de Jerusalém. Marcos registra 18 milagres realizados por Jesus e 5 parábolas, reforçando a tônica do Evangelho em ação. O caráter de Jesus como servo ele é visto nos 16 capítulos de Marcos, o que justifica Marcos não registrar a genealogia de Jesus, pois quem se ocuparia em dar genealogia a um servo, a uma pessoa que fosse considerada como um escravo, que estaria só para servir os outros? Se Marcos demonstrasse genealogia do servo Jesus, que é o tema central do Evangelho, ele seria visto como incoerente à sociedade de sua época. Marcos ele registra os detalhes do cansaço físico e da fadiga de Jesus, sua compaixão, seu amor, sua postura, sua solidão, sua admiração quanto à incredulidade do povo, seu pesar da dureza dos corações, seus suspiros diante do Pai, sua indignação diante da dureza e da insensibilidade das pessoas e vários outros fatos que reforçam as atitudes de Jesus como servo obediente à vontade de Deus Pai. Marcos é o 41º livro da Bíblia, possui 16 capítulos, 678 versículos, 121 perguntas, 11 profecias do Antigo Testamento cumpridas no ministério de Jesus, 31 novas profecias, 582 versículos de histórias e 43 versículos de fatos proféticos cumpridos e 53 de fatos proféticos não cumpridos. E ainda registra 2 mensagens distintas da parte de Deus Pai. Quanto ao Evangelho de Lucas, de longe, ele é o evangelho com maiores detalhes nas narrativas dos fatos ligados à pessoa de Jesus. Lucas era médico em Antioquia, na Síria, e fez parte da comitiva de Paulo em sua viagem missionária e acompanhou Paulo nos seus últimos dias de vida. Lucas não era de origem judaica e sua nacionalidade pode ser grega ou síria. Como médico, pode-se afirmar que o Dr. Lucas fez declarações cirúrgicas em seu empreendimento de pôr em ordem a narração dos fatos ligados à pessoa de Jesus, que se cumpriram e que foram transmitidos por testemunhas oculares ministras da palavra. Acredita-se que o Evangelho de Lucas tenha sido escrito provavelmente nos idos de 58 a 60 d.C. Há quem defenda que Lucas foi o último evangelho sinótico a ser escrito. Lucas elaborou o tratado que compõe o seu evangelho explicitamente direcionado a Teófilo. O nome Teófilo ele tem origem no grego Teófilos e significa querido de Deus ou amigo de Deus. Devido ao significado do nome de Teófilo, alguns estudiosos defendem a opinião de que Teófilo ele seja uma referência aos cristãos em geral, ou seja, que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos eles foram escritos a todos os cristãos e não a um indivíduo específico. Entretanto, as muitas evidências apontam que Teófilo era uma pessoa real e não um tipo de símbolo ou figura imaginária utilizada por Lucas. Acredita-se que Teófilo era uma pessoa de alta patente na sociedade grega, pois Lucas ele chega a se referir a ele como excelentíssimo, o mesmo pronome de tratamento dado a Félix e a Festus, que foram governadores da província romana da Galileia. O fato de Lucas explicar alguns nomes e costumes judaicos dá indícios de que realmente Teófilo era gentil, o que reforça a universalidade do evangelho extensivo a toda a humanidade e não apenas aos judeus. O pastor César Pereira ele reforça que a narrativa de Lucas, através de um estudo acurado dos fatos, mostra Jesus como alguém que faz parte da história humana e que veio como o Filho do Homem para revelar o grande amor de Deus à humanidade. Para tanto, Lucas apresentou a genealogia de Jesus a partir de sua origem biológica,
a partir de Maria, e de forma ascendente ele provou que Jesus era da tribo de Judá, descendente de Davi, e que teve sua origem humana em Adão, o primeiro ser humano na terra criado pelo próprio Deus. Para eliminar quaisquer dúvidas de que Cristo seria biologicamente o descendente real de Davi e que tinha a bênção de Deus para se apresentar como rei sucessor de Davi, Lucas registra que Jesus não era descendente biológico do rei Jeconias, rei de Judá, descendente de Salomão, filho de Davi, que teve a sua descendência biológica amaldiçoada por Deus para não ter sucessor no trono de Israel, mas que Maria, a mãe biológica de Jesus, era descendente de Natã, filho de Davi. Portanto, nem Jeconias, nem Salomão aparecem na genealogia biológica de Jesus por parte aí de Maria. Ou seja, Jesus é o sucessor direto do rei Davi, pois na linhagem de Maria, entre Davi e Jesus, nenhum descendente sentou no trono de Israel. Esse fato condiz com as escrituras de que o descendente de Davi se perpetuaria para sempre no trono como rei. Esse detalhe, que para alguns passa despercebido, faz toda a diferença na solidificação da fé cristã de muitos que sofriam e ainda hoje sofrem por amor a Cristo e do seu evangelho, já que os argumentos de que Jesus não poderia ser o Messias enviado por Deus para ser o sucessor de Davi no trono de Israel, devido à descendência biológica de Jeconias ter sido amaldiçoada a não ter ascensão ao trono de Israel, esses argumentos caíram por terra com a genealogia apresentada por Lucas. Além da ênfase de que Jesus era o filho do homem, descendente de Davi e seu sucessor direto do trono, Lucas mostra de forma documentada o plano de redenção da humanidade, a vida de Jesus como membro de uma família comum, cujo caráter ilibado o tornou exemplo para a sociedade de sua época e de todos os tempos, como também o condicionou a ser um homem, um ser humano cheio do Espírito Santo de Deus. Lucas ressalta de forma especial a bondade de Jesus no exercício da sua humanidade, da sua sensibilidade humana para com as mulheres, os pobres, as pessoas fracas e a todos que viviam à margem da sociedade como excluídos, sem direito a serem assistidos socialmente e até espiritualmente. Lucas chega a afirmar que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Merece destaque a ênfase dada por Lucas quanto à oração, com pelo menos 13 menções, em especial que Jesus tinha o hábito de orar em sua vida devocional diária, chegando a passar a noite inteira em oração e a se retirar para o deserto para orar. Lucas também destaca o batismo de Jesus e a descida do Espírito Santo sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Outro destaque de Lucas é do momento em que Jesus entrou na sinagoga na cidade de Nazaré, pegou o rolo do livro do profeta Isaías, leu e declarou que tal profecia acabara de se cumprir em sua própria vida. Essa visão panorâmica dos evangelhos sinópticos é apenas um tira-gosto de tudo que cada pessoa poderá degustar e absorver os nutrientes espirituais saudáveis para uma vida cristã sustentável. Os olhares diferentes de Mateus, Marcos e Lucas permitem ampliar o conhecimento da revelação de Deus à humanidade por meio de Jesus Cristo, permitindo assim uma melhor apropriação do projeto de salvação por meio da fé em Cristo. Até mesmo os críticos, se eles agirem de forma sensata, vão reconhecer nos textos sinópticos que eles se complementam, embelezam e enriquecem ainda mais a revelação do amor de Deus. Nas reflexões bíblicas seguintes, nós vamos aprofundar um pouco mais nesse oceano de bênçãos que são os evangelhos, a apresentação de Jesus em 4 dimensões. Até o próximo encontro, conectados na lição, prossiga na paz do Senhor.